Olá, BCZ News no ar com novidades para os certificados de registro genealógico definitivo RGN, que não serão mais emitidos pela ABCZ. Tem novidades também com foco na eleição da entidade. É o portal Eleições 2022 que reúne as principais informações e comunicações oficiais sobre o pleito. Começa hoje mais uma temporada da Rota do PMGZ. Dessa vez, nossas equipes percorreram a região do Mato Grosso. E a um mês da inauguração do Natal do Parque, os preparativos seguem a todo vapor. ABCZ News. A partir de agora, os certificados de registro genealógico de nascimento, RGN, não serão mais emitidos pela ABCZ. Eles ficarão disponíveis na página de comunicações eletrônicas com acesso restrito do associado, com login e senha para serem impressos pelos próprios criadores. Olá, criador, olá, criadora de Zebu. Nós estamos aqui hoje para falar de uma novidade, na verdade, uma boa novidade. Agora, a partir de 7 de novembro, vocês poderão imprimir os certificados de registro genealógico de nascimento, os RGNs, dos seus animais, no conforto do seu próprio escritório, na sua própria casa, usando o site de comunicações sua com a ABCZ. O que aconteceu é que, como vocês sabem também, a ABCZ opera sob autorização do governo federal, através do Ministério da Agricultura. E os nossos certificados, eles têm certificação digital, validada em todo o território nacional. E de acordo com essas regras, né, do ICP Brasil, os documentos físicos não podem ter nenhuma modificação em relação ao que existe na base de dados. E a colocação do selo foi entendida como, digamos assim, uma adulteração desse documento. Em função disso, nós fomos notificados a alterar esse procedimento. E aí nós tínhamos duas alternativas. Ou nós retrocedíamos e voltávamos a imprimir duas vezes o certificado para o mesmo animal, uma vez no RGN, outra vez no definitivo, ou nós pensávamos uma outra alternativa. Voltar a imprimir duas vezes o certificado significa um aumento de custo, um aumento de tempo, um desperdício de investimento, além do tempo para o criador receber esse documento na sua casa e além de ser ecologicamente menos adequado. Foi então que nós discutimos esse modelo que nós vamos apresentar. Ele entra na área específica de serviço online, a área restrita, utilizando o seu login e senha de uso pessoal, acessa a sua página no site da ABCZ e agora aqui nessa ícone animal, nós temos aqui o item registro, que tem a opção impressão de RGN. Clica na impressão de RGN, nessa página o criador vai inserir a série única de seu rebanho e ele vai acessar então os animais que ele quer que sejam impressos os documentos. Ele pode, se for um único animal, ele coloca o RGN inicial e repete aqui no RGN final. Se for uma série, aqui nós vamos colocar uma série dessa fazenda hipotética e o sistema vai buscar, né, os animais que estão nessa base de dados oficial da BCZ. Aqui no caso nós temos, esses primeiros animais já possuem RGD, então não seria o caso, né, de impressão de RGN, e nós temos 3 animais que podem ser impressos os RGNs. Eu posso selecionar todos os animais, se for um grupo muito grande, ou eu posso selecionar individualmente os animais que eu quero imprimir os documentos. Uma vez selecionados os animais, eu clico aqui no botão imprimir, o sistema vai gerar automaticamente os dados oficiais referentes a esses 3 animais que nós selecionamos aqui no caso. Nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção dos usuários que é importante que para a impressão desse documento se utilize papel em branco, porque esse documento é um documento oficial, aprovado pelo Ministério da Agricultura, e ele não pode conter logomarcas, propagandas da fazenda, ele tem que corresponder exatamente, o documento impresso físico tem que corresponder exatamente ao que está na base de dados, até para uma eventual consulta. E a propósito dessa consulta, esses documentos, eles têm certificação digital. Aqui nós temos um código de segurança que é emitido de acordo com as normas técnicas da ICP Brasil.
Esse código é transformado aqui num QR Code. Então, se a gente fizer a leitura, ele vai abrir uma página automaticamente no sistema da ABCZ. E aí existe um botão, clique aqui para consultar. Ao clicar nesse botão, vai reproduzir exatamente a cópia física desse documento com a expressão dizendo que essa impressão é uma cópia autorizada. Então essa foi a forma, alternativa que nós encontramos para atender essa determinação do Ministério da Agricultura, e ela vai estar disponível a partir de 7 de novembro no nosso site, na página de comunicações eletrônicas de todos os criadores. E a ABCZ lançou mais uma novidade para os associados com foco na eleição, que será em 30 de novembro. É o portal Eleições 2022, que reúne as principais informações e comunicações oficiais sobre o pleito. O espaço virtual, que já pode ser acessado pelos interessados, está hospedado no site oficial da ABCZ. O objetivo é que os associados e o público em geral encontrem informações em um único lugar. Entre os conteúdos já disponíveis no portal estão o edital da eleição e a comunicação de deferimento das duas chapas que concorrem ao pleito esse ano. Para acessar o portal Eleições 2022, basta acessar abcz.org.br. E a votação para eleger a nova diretoria da ABCZ pode ser feita pessoalmente aqui na sede do Parque Fernando Costa, em Uberaba, ou pelos Correios. Lembrando que a postagem deve ser feita até o dia 20 de novembro. Na condição de chefe do Departamento de Compliance e Integridade da ABCZ, vou demonstrar aos associados como lidar com o kit eleitoral. Esse aqui chegou no meu endereço porque eu também sou sócio da ABCZ. O envelope faz o rompimento. Esse envelope aqui, apesar de vir lacrado, ele é simples. E aqui dentro vem a cédula para que se faça a escolha dentre as duas chapas. Eu coloco a cédula num canto e aqui vem a carta do presidente explicando o procedimento. Eu procedo à leitura. Se eu tiver alguma dúvida, aqui tem o procedimento. Aqui vai vir a carta de remessa, onde eu vou comprovar que eu realmente sou o Cláudio Fontoura. Então, eu vou reconhecer a firma, vou assinar, levo a cartório, reconheço minha firma. Depois de reconhecer a firma, eu vou assinalar o meu voto, e como o voto é secreto, eu vou dobrá-lo, colocar no envelope indevassável, retiro o lacre, fecho, coloco a firma reconhecida dentro do envelope que já se encontra endereçado, coloco dentro e o porte já está pago para devolução na ABCZ. Ao receber o envelope na ABCZ, na presença de 2 fiscais, este envelope externo é aberto, os fiscais conferem se a pessoa tem legitimidade para votar, está em dia com os cofres da casa, e este envelope indevassável é colocado na urna. Somente no dia da eleição é que, na presença dos fiscais, esse plástico é rompido e é lido o voto, preservando o seu sigilo. Todos os associados receberão a cédula para ter o conforto de postar à distância, até o dia 20, a data limite. Aquele que preferir vir até a sede, faz o seu voto presencial. É muito importante não confundir para que não se poste o voto e venha presencialmente, porque isso pode levar, dependendo da má-fé, à exclusão de quadro de associado da ABCZ. Nesse fim de semana, estudantes de cursos de tecnologia participaram da 4ª edição do Hackathon. A ABCZ foi parceira do evento, que no próximo ano pode ser realizado durante a Expo Genética. Equipes concentradas antes da entrega dos trabalhos para os avaliadores. Nessa 4ª edição do Hackathon, os estudantes tiveram como tema o agronegócio na era digital. O Hackathon é um evento multidisciplinar
né, que envolve os alunos de tecnologia, do agro, do negócios, né, na busca de soluções para problemas reais, né, colocados pelos nossos parceiros. Participaram 71 hackers, alunos dos cursos de tecnologia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Universidade de Uberaba e Universidade de Uberlândia. A ABCZ foi uma das parceiras do encontro. A gente acredita muito na importância da inovação, de trazer novas tecnologias para que a gente melhore o serviço para o nosso associado, e a ideia é que a gente possa fazer um hackathon durante a Expo Genética 2023, e nada melhor do que essas cabeças pensantes e esses meninos super inteligentes. A proposta foi para melhorar o gerenciamento de dados de genotipagem da associação. Hoje a gente tem uma plataforma que a gente utiliza para gerenciar esses dados, que são muito volumosos, são dados pesados, mas demanda muito recurso humano, muito tempo. A proposta da ABCZ foi que esses grupos desenvolvessem uma solução tecnológica para acelerar o processo. E claro que, com tantos talentos reunidos, a equipe da ABCZ também ficou de olho nesses futuros profissionais. Isso aqui é um celeiro de talentos, a gente está de olho e a gente encontra um material humano muito rico aqui. 3 equipes pensaram em propostas para a demanda da ABCZ. O grupo do Matheus desenvolveu 2 plataformas para agilizar e facilitar o acesso aos dados. A gente quer melhorar a comunicação da ABCZ com as empresas de melhoramento genético, onde ele vai receptar esses dados, vai trabalhar todos esses dados, verificando se tem falha, se não tem, e depois a gente já vai deixar os dados prontinhos para que a ABCZ possa fazer as análises e verificar se o material genético é propício ou não para realizar os cruzamentos genéticos. E ainda a gente está melhorando a comunicação da ABCZ com o produtor, porque quando a gente automatiza isso, basicamente a gente está propondo ao produtor conseguir acessar em qual etapa desse processo está o material genético que ele forneceu à ABCZ. As equipes tiveram 5 minutos para apresentar os projetos e conquistar os jurados. As 3 mais bem colocadas ganharam premiação. Em primeiro lugar, ganhou o time Hackanudos, que também trouxe soluções para a ABCZ. Para começar, a gente conhece a ABCZ de longa data, a gente é daqui de Uberaba mesmo, então é lógico que a primeira coisa que saltou aos nossos olhos é resolver um problema para lá. A gente escuta muito falar do sistema de vocês. Segundo, que a gente entende muito a importância da agropecuária e da criação de zebu, não só para a economia do país em geral, mas também para a cidade que a gente mora, porque fundamenta a base em que a gente vive. E terceiro, porque o desafio propôs uma lógica que no momento a gente achou que fosse muito difícil, mas conforme a gente foi debatendo e discutindo, a gente foi encontrando soluções e a gente se juntou numa sinergia tão grande que a gente falou, vai ser esse aqui mesmo, e a gente ficou super confiante, conseguiu resolver o problema. Independentemente do resultado, todos os grupos tiveram uma aproximação importante com as empresas parceiras. A ideia é que esses meninos trabalhem, usem, né, a expertise que eles têm na instituição, nas disciplinas, na vida acadêmica deles, né, sendo colocado toda essa expertise adquirida para resolver esses problemas do mercado, para que eles façam network, para que eles adquiram experiência. Para os jovens que participaram do evento, esse sem dúvida foi o maior prêmio. Permite com que a gente trabalhe realmente com coisas que o mercado precisa. Então a gente consegue utilizar toda a nossa bagagem acadêmica e também de experiência profissional que nós temos previamente aqui e transformar em dados e informações que são cruciais para o desenvolvimento das tecnologias dentro do campo e fora do campo. Uma emoção que eu nunca senti, assim, é um negócio indescritível. Saber que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho duro, essas 30 horas ininterruptas, valeram a pena. A gente está, assim, estupefato, de verdade. A seguir, a gente traz os resultados da pecuária de corte do levantamento Campo Futuro. Até já! Sabe qual o segredo desse gado bonito? Acertou. É o PMGZ da ABCZ. Criado em 1968, o PMGZ auxilia os criadores identificando os bovinos mais precoces, férteis e com maior ganho de peso, melhores carcaças e produção leiteira sustentável. Entrega poder de decisão para alcançar os melhores resultados e o melhor suporte técnico do mercado. Participe do PMGZ, melhore o rebanho e multiplique os ganhos de sua propriedade. Depois da revolução no acesso à informação, é chegada a era da imersão. Zex, mais que um aplicativo, uma experiência. O Zex é o seu novo assistente do universo Zebu. Fique por dentro de tudo o que acontece na ABCZ e no mundo da pecuária. Já disponível nas lojas de aplicativo.
Zex Zebu Experience. Baixou, experimentou. Com 108 novas pecuaristas, o protagonismo da mulher rural foi evidenciado e ganhou um espaço próprio. O prédio de 400 metros quadrados foi desenvolvido no formato multiuso para receber diferentes tipos de eventos. Entre, a casa é sua. ABCZ, Força Feminina no Agro. Eu trabalho muito e valorizo o meu dinheiro. Gosto de investir corretamente, pensando no sucesso da minha propriedade e no futuro da minha família. Por isso que eu não troco o certo pelo duvidoso. Só compro o Zebu com RGD, porque eu sei que o animal é puro de origem. Zebu com RGD, garantia de bons negócios para você. Carne de zebu, tá na panela, tá na forma. Tá no fogão a lenha, tá na grelha, tá na chapa, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Sabe o que esses touros jovens têm em comum? Foram selecionados pelo PENAT. O PENAT é o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ, que seleciona reprodutores e possibilita a avaliação de suas progênies em criatórios de todo o Brasil, além de identificar em seu rebanho futuros campeões de venda de material genético. Sendo rebanho colaborador, você recebe doses gratuitas de touros geneticamente superiores. Participe do PENAT. Não só de boas práticas de gestão vive uma instituição como a ABCZ. Tem que usar o coração. Assim nasceu a ABCZ do Bem, que realiza diversas ações em benefício dos colaboradores e da comunidade, além de campanhas que levam o bem e a alegria para quem precisa. Leite de zebu, tá no queijo, tá no bolo, tá no chocolate, tá na manteiga, tá no sorvete, tá na mesa do Brasil. Leite de zebu, naturalmente saudável. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na maior entidade da pecuária zebuína no país? Faça parte da nossa lista de transmissões no WhatsApp e receba diariamente as principais notícias da ABCZ. Para participar é muito simples. Salve o nosso número em sua lista de contatos e envie uma mensagem para nós com o seu nome e o seu município. E pronto, a partir de agora, você irá receber gratuitamente as principais informações da ABCZ. Até o dia 18 de novembro, o Egito vai sediar a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. A expectativa é de que a COP27 seja o maior e mais importante evento já realizado para debater temas ligados a mudanças climáticas no planeta. Representantes de todo o mundo estarão reunidos e o Brasil deve participar todos os dias das discussões. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, encaminhou propostas do setor agropecuário ao Ministério da Agricultura. No documento, a CNA apontou entre as prioridades para o setor o financiamento internacional e a adaptação dos sistemas produtivos para os desafios futuros. O Brasil deve apresentar produção sustentável que vem adotando desde a implantação do Código Florestal, considerada uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo e que determina a preservação de vegetação nativa nas propriedades rurais. Na COP26, alguns dos compromissos assumidos pelo país foram redução das emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028 e restauração e reflorestamento de 18 milhões de hectares florestais para uso múltiplo até 2030. E a gente continua falando sobre sustentabilidade. Uma pesquisa científica realizada com fertilizantes para pastagens revelou que a formulação contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a Sabrina Coniglan, que é gerente de novos negócios da Mosaic Fertilizantes. Oi, Sabrina, eu gostaria que você começasse falando com a gente, então, o que seria a agricultura de baixo carbono? Olá, Érica. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para falar de um tema tão bacana e principalmente para falar para o seu público de algo tão relevante.
Eu acho que é uma primeira pergunta super importante, porque dessa forma a gente consegue deixar todo mundo na mesma página, né? E depois ir aprofundando um pouquinho mais. Sistemas agropecuários de baixa emissão de carbono são sistemas que levam em conta 2 requisitos básicos. Sistemas que emitem menos gases de efeito estufa para a atmosfera e sistemas que captam mais carbono da atmosfera e fixam no solo. Então, é importante dizer que qualquer sistema, seja ele agrícola, pecuário ou mesmo silvicultura, que tenham um desses 2 pilares, eles já são considerados sistemas de baixa emissão de carbono, sistemas sustentáveis. E vale lembrar que o Brasil, ele faz esse tipo de prática e esses sistemas há mais de 10 anos. Né? A gente já vem atuando dessa forma, tem grandes oportunidades ainda, até para fazer a diferença, não nacionalmente, mas globalmente, né? Você falou um pouquinho antes sobre a COP, e realmente a gente tem um papel, o Brasil tem um papel fundamental em relação a isso, e nós temos todo o potencial para fazer isso. Bom, agora vocês realizaram uma pesquisa que apontou que é possível alcançar a sustentabilidade da produção agropecuária. Como que isso é possível? Exatamente, é possível e foi comprovado, né? Antes de falar da pesquisa, eu gostaria de falar dos 3 principais gases de efeito estufa que fazem parte aí quando a gente fala do sistema agropecuário. Então, nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, que é o N2O. Então, pensando nesses 3 gases de efeito estufa, quando nós falamos da junção dos 3, da soma dos 3, nós falamos na unidade de carbono equivalente. É importante citar isso porque a gente ouve muito sobre isso, né? Quanto de tonelada de carbono equivalente diminuiu, por exemplo. E esse estudo, nós trabalhamos com a nossa linha M-Pasto. A Mosaic Fertilizantes, ela tem uma linha elaborada há 2 anos, especialmente para pastagens, porque nós acreditamos que a pastagem é uma cultura como qualquer outra cultura agrícola e merece sim ter algo específico para ela, pelas suas particularidades. E dentro da linha M-Pasto, nós trabalhamos com o M-Pasto Nitro, que é um fertilizante nitrogenado, à base de ureia estabilizada, onde nós comparamos com os diferentes fertilizantes nitrogenados tradicionais utilizados para recuperação de pastagem. E o que a gente viu foi dados extremamente relevantes, com a diminuição de 30% de emissão de gases de efeito estufa, principalmente do óxido nitroso. E por que eu falo que é relevante, né? Porque apesar de se ter 3 grandes gases de efeito estufa, eles têm potencial de aquecimentos diferentes, têm tempo de vida útil na atmosfera diferente, e o óxido nitroso, em especial, ele é 273 vezes mais nocivo, ou seja, tem um potencial de aquecimento 273 vezes maior que o próprio dióxido de carbono, o CO2, que a gente fala tanto, que a gente ouve tanto, né? Então, imaginar que nós temos um produto com alta tecnologia que diminui essa emissão para a atmosfera, faz com que nós possamos olhar aí um horizonte com uma maior perspectiva, né, de conseguir atingir essas metas colocadas pelo governo federal. Agora, como é que a pecuária sustentável ela pode contribuir com o aumento da rentabilidade do produtor rural, seja de gado de corte ou de gado leiteiro? É muito importante falar que, junto com a sustentabilidade, a gente precisa dos outros 2 pilares, né? Porque não adianta falar, eu sou mais sustentável. O produtor, ele precisa sentir isso no bolso. Então, temos 3 grandes pilares: produtividade, rentabilidade e sustentabilidade. A partir do momento que nós temos um sistema de produção mais sustentável, ou seja, com menor emissão, que foi o caso do M-Pasto Nitro, por exemplo, nós temos mais nutriente que ficou ali no solo, né? Que ficou ali disponível para absorção da planta. E o que acontece quando a gente tem mais nutrientes, um solo mais fértil? A gente tem maior produtividade. Para você ter uma ideia, a utilização do M-Pasto Nitro, assim como o portfólio da linha M-Pasto,
ele pode aumentar, dos nossos dados, nós vimos, até 75% a mais de produção vegetal, ou seja, de massa vegetal, né? Essa massa vegetal vai fazer também com que a planta capte mais carbono da atmosfera. Então, é um ciclo. Você vê que interessante? Ele emitindo menos, eu tenho maior produção de massa verde, que capta mais carbono, porque as folhas que fazem todo o processo de fotossíntese, de captação de carbono, que fixam esse carbono no solo, multiplica ali mais massa, matéria orgânica, que faz com que a planta cresça mais. Então, nós temos ganho vegetal nesse momento. Quando nós colocamos o animal ali no meio do sistema, a gente também tem o ganho animal. Então, se eu tenho mais produção por área, o animal come mais e o ciclo de produção dele é diminuído e ele pode chegar aí até 50% a mais de ganho de carcaça. E você até me questionou sobre o leite também, nós temos dados aqui de um ganho de 3.000 litros de leite por hectare a mais quando essa pastagem foi adubada com a linha M-Pasto, comparado com pastagens degradadas que não foram adubadas. Então, você note que a gente tem um ganho vegetal ali da cultura, seja pastagem ou cultura agrícola. Nós temos um ganho ambiental, porque nós estamos emitindo menos e captando mais. E nós temos um ganho animal. Nós produzimos mais carne e mais leite em menor período de tempo, que faz com que ele também emita menos metano, que nós sabemos que faz parte do organismo do próprio animal. É uma série de ganhos, viu, Érica? Ou seja, não faltam motivos para o criador investir em soluções mais sustentáveis, né, Sabrina? E a Mosaic Fertilizante e a BCZ caminham juntas no programa Integra Zebu. Como é que é essa parceria? Olha, é um grande orgulho falar dessa parceria, porque a gente entende que o programa Integra Zebu e a BCZ têm os mesmos valores e princípios que a Mosaic Fertilizantes, e a ideia dessa parceria é exatamente capacitar os produtores rurais na questão de manejo de pastagem, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, uso racional dos fertilizantes, né? Atualmente, nós estamos aí selecionando, né? Foram selecionados 10 fazendas ali no Triângulo Mineiro e no Alto do Paranaíba, para que possa ser feito esses treinamentos e essa capacitação dos agricultores. Porque eu sempre falo, antes de tecnologia, antes de inovação, a palavra-chave é informação. E informação é o que a gente vem trazendo, Mosaic Fertilizantes e a BCZ, junto aí nesse programa do Integra Zebu. Bom, além da redução da emissão dos gases nocivos ao meio ambiente, qual que é o papel dos fertilizantes na pecuária sustentável? Olha, tanto na pecuária, quanto na agricultura, quanto na própria silvicultura, os fertilizantes são essenciais para que a gente possa chegar a essa sustentabilidade, né? Se nós pensarmos que para a planta, de um modo geral, atingir a sua máxima produtividade, 60% está ligada à fertilidade do solo, aí a gente vê a dimensão da importância desse insumo, né? É na utilização desse insumo que nós vamos, então, chegar à máxima fertilidade de solo, a máxima nutrição do solo e dar o potencial máximo que a planta exige. E aí eu falo muito sobre o uso racional de fertilizantes. É muito importante a gente entender que todo insumo deve ser utilizado de forma nem a exceder, nem a faltar, né? Então, nós trabalhamos com o que nós chamamos de manejo 4C, que é uma metodologia que nós utilizamos para falar que esse fertilizante ele deve ser indicado, deve ser colocado na fonte certa, na hora certa, no local certo e na dose certa. Por que isso? A fonte certa, como eu comentei um pouco antes, né, da elaboração dessa linha especialmente feita para pastagem, nós temos linhas específicas para HF, específicas para grãos, então isso é muito importante, porque cada cultura tem sua particularidade. Depois, no momento certo, em que momento essa planta realmente absorve o máximo desse nutriente, né? Na dose certa, aqui eu bato nessa tecla a importância de se fazer uma análise de solo, a coleta e a interpretação desses dados para entender qual mineral é necessário colocar, em que quantidade
e, claro, no local certo, né? Em que local é mais proveitoso para aquela cultura. Então, esse tipo de manejo a gente fala muito, até na capacitação do Integra Zebu, e em tantas outras capacitações que nós fazemos pelo Brasil, junto com os nossos especialistas de mercado. Tá ótimo, Sabrina. Muito obrigada pela sua presença aqui no ABCZ News. É sempre bom a gente trazer essas notícias positivas, né, de que as pesquisas estão mostrando que é possível continuar assim com uma pecuária cada vez mais sustentável, pensando no meio ambiente, mas também pensando nessa questão do lucro para o criador. E sempre que tiver novidades, a gente está aqui com as câmeras abertas para vocês trazerem aí e a gente continuar nessa parceria junto com a Mosaic Fertilizante. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Érica. Até a próxima. Divulgado mais um resultado do projeto Campo Futuro da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O levantamento dos custos produtivos da pecuária de corte mostrou que a receita caiu e os custos aumentaram. O repórter Eduardo Daló conversou com o representante da CNA e mostra esses resultados para a gente. O projeto Campo Futuro auxilia o produtor na tomada de decisões da sua atividade no dia a dia no campo. Desde o último dia 24 de outubro, estão sendo divulgados os resultados dos últimos levantamentos, sempre no período da manhã, através de lives. E o último levantamento foi justamente sobre pecuária de corte, que é o assunto que a gente vai tratar hoje com o Tiago Rodrigues, que é coordenador do projeto, né? Tiago já está aqui com a gente. Obrigado pela participação, Tiago. Olá, Eduardo, eu que agradeço o convite. Tiago, então antes da gente entrar direto nesses dados, né, que foram divulgados aí sobre a pecuária de corte, eu queria que você falasse um pouco mais, de forma mais ampla, né, para o criador que está nos acompanhando, o que é o projeto Campo Futuro e como esse projeto pode ajudar ele no dia a dia da fazenda, né? Oh, perfeito, Eduardo. O projeto Campo Futuro hoje é uma iniciativa do Sistema CNA que conta com o suporte de algumas instituições e universidades renomadas no país hoje, né? Então a gente tem esse suporte, vamos falar assim, de um terceiro também para a obtenção desses dados, né? E também na parte operacional, as federações e os sindicatos rurais são quem dá essa movimentação com relação à mobilização dos produtores para participar dos levantamentos de custo de produção. Então a gente tem aí uma temática hoje focada em 11 atividades agropecuárias, né, entre as culturas agrícolas e pecuárias, propriamente ditas, para que o entendimento que a gente tenha do modelo produtivo que mais representa a região que a gente está pesquisando, ele seja utilizado pelo sistema CNA através das argumentações técnicas que a gente precisa fazer aqui junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, né, e também o principal chamariz do projeto é levar informação para o produtor da importância do gerenciamento de custo, que a atividade dele hoje tem que estar imbuída disso, né? Então, essa mensagem é feita durante os levantamentos, né? Então, a gente consegue mobilizar aí um grupo de produtores, discutir com eles as informações, tanto do pacote tecnológico envolvido em cada atividade, como dos custos inerentes aí à participação de cada item desse pacote tecnológico dentro do modelo produtivo, para que ele entenda um pouco do que aconteceu com a atividade dele, né? Tem esse retrato do passado aí, que é o custo, que é o que o custo representa para ele, de uma maneira mais geral, e a partir disso ele consiga tomar a decisão aí para o processo gerencial da atividade dele. Então esse é um dos principais pontos aí que o projeto Campo Futuro tem de atuação hoje a nível de produtor rural. Quer dizer, é muito importante, né, Tiago? O produtor está imbuído nesses dados e está sabendo de tudo isso, né? A gente já conversou com você outras vezes aqui no ABCZ News sobre os últimos levantamentos em relação à pecuária leiteira e agora saíram, né, os levantamentos também em relação à pecuária de corte. E nos levantamentos de corte foram feitos com base nas fases do ciclo de produção, quer dizer, de cria, recria e engorda até a terminação. O que esse panorama apresentado, né, mostra desses últimos dados? O ponto importante da gente falar aqui, Eduardo, é com relação a como são feitos os levantamentos, né? A gente fez aí basicamente 19 levantamentos ao longo de 2022, né, trabalhando aí em 5 estados diferentes para trazer essa realidade produtiva de estados do norte do país, do nordeste, enfim, das regiões onde a gente tem uma pesquisa constante. Os dados de pecuária, eles são renovados a cada 3 anos, então a gente visita a mesma região com intervalo maior,
justamente por entender que o pacote tecnológico na pecuária ele evolui num modelo um pouco mais diferente do que acontece na agricultura, por exemplo, e os dados desse ano refletem o que o produtor tem vivenciado dependendo daquele modelo produtivo que ele adota, dependendo do sistema produtivo que ele adota. Por exemplo, os produtores que trabalham hoje no sistema de recria e engorda, a gente viu aí no último ciclo produtivo, durante os levantamentos que a gente fez, que 74% do custo de produção dele está vinculado à reposição, né, à compra de animais aí para serem recriados. Então, esse é um ponto principal aí desse levantamento do sistema de recria e engorda, que requer uma atenção especial do produtor, principalmente porque esse ciclo agora está sendo marcado por uma mudança na própria conjuntura da pecuária de corte, né, com a inversão do ciclo aí. Então, esse cenário, que foi um desafiador lá no último levantamento, pode ser que, da agora para frente, o produtor tendo esse número em mão, ele consiga negociar de uma forma um pouco mais diferenciada e sofrer aí com um pouco menos com relação aos preços da reposição. Para os outros modelos, por exemplo, se a gente destacar aqui o sistema de cria e o ciclo completo, que não tem essa dependência, não sofre essa influência da reposição animal diretamente, o que chamou atenção foi o custo com a suplementação mineral do rebanho, né? Tendo um impacto aí de 26% do custo operacional efetivo, ou seja, daquele desembolso que o produtor está fazendo nesses dois sistemas produtivos, né? A gente está vivenciando aí um modelo que vem aí sofrendo influência ainda dos efeitos da pandemia, né? Do próprio conflito entre Rússia e Ucrânia aí, que deu uma conturbada, principalmente nas questões de logística, e como o sal mineral está muito vinculado aí ao mercado externo, né, tanto para obtenção aí dos micronutrientes, componentes aí dos principais produtos hoje disponíveis no mercado, como também da própria relação com o câmbio, né? Então, esse foi um dos principais destaques aí para esses dois modelos produtivos. E, Tiago, a gente observa que nesse último levantamento para a pecuária de corte, mostra que 2022 foi um bom ano para a arroba do boi, mas também aumentou o custo de produção. Como é que fica a balança dessa conta para o produtor? Esse é um ponto fundamental da gente comentar, principalmente porque se a gente analisa os dados que nós conseguimos levantar a campo, esse cenário de queda na receita ele já foi bastante ventilado, né? Apesar da gente fazer uma inserção com relação ao último ciclo produtivo, né? Então, um momento de comercialização aí diferente do que tem apontado, a gente notou uma queda comparando o atual ciclo com o ciclo passado com relação à receita bruta obtida pelo produtor, né? Apesar de um cenário aí de arrobas ainda favorável no ponto de vista quando a gente analisa o ciclo passado, a receita bruta obtida aí por hectare, por exemplo, foi menor em 9% com relação aos modelos de recria e engorda que a gente tem acompanhado. Então, esse último ciclo produtivo, o produtor sofreu com incremento de custo, né? Algumas regiões até com esse desafio até climático, vamos dizer assim, com interferência com relação às pastagens aí nesse modelo de recria e engorda a pasto, né? A gente teve algumas regiões prejudicadas com relação a isso. Isso tudo repercutiu realmente numa elevação de custo, maior incremento com alimentação animal, né? Para suplementar esse efeito da baixa produtividade das pastagens aí, o que somado a um cenário de redução da receita gerada aí em cada hectare e uma elevação de custo, com um cenário de compressão das margens, né? Isso dificulta realmente o produtor aí a partir do momento que ele, além das despesas correntes aí do dia a dia dele, né? Que é o gasto com a mão de obra, com sal mineral, com a própria reposição, ele ainda tem aquele efeito do custo com relação ao custo fixo da atividade, né? A própria depreciação de tudo que ele tem empatado hoje em cima da propriedade, para que ele tenha a segurança de que, a partir do momento que esse bem que está sendo depreciado ano a ano aí, ele tem que fazer um caixa para repor, para que ele consiga realmente continuar na atividade. E, Tiago, é interessante também que esse levantamento, né, do Projeto Campo Futuro para a pecuária de corte leva em consideração também diferentes regiões em 5 estados, né? A gente fala aí de realidades que foram vivenciadas esse ano no Acre, no Pará, no Mato Grosso, em Tocantins e também na Bahia. Foram encontrados cenários muito diferentes em relação ao comparativo dessas regiões do país? O que a gente pode notar, Eduardo, é basicamente aqueles sistemas mais intensificados, independente da região, onde o produtor está conseguindo realmente
produzir um número maior de arrobas por hectare, vinculado aí ao maior investimento em pastagem, que seja no modelo de recria engorda pasto aí, ou seja, na intensificação do modelo dele de cria aí, com a aceleração aí provocada pelo período de monta aí mais focado, né, uma estação de monta bem programada, enfim, para ter uma possibilidade de uma maior taxa de natalidade aí. Esses sistemas mais intensivos, eles se destacaram, né, buscando principalmente essa eficiência produtiva. Eu consegui, com o mesmo recurso, aí, ser mais efetivo naquilo que eu estou entregando para o mercado, seja arroba produzida ou bezerro entregue, aí, ou bezerro desmamado por vaca. Isso tudo interferiu bastante nos resultados. Então, o que a gente conseguiu visualizar foi que esses modelos onde a intensificação está sendo feita, por exemplo, os próprios modelos de integração lavoura-pecuária, o resultado agregado aí do sistema como um todo, sendo tendo bastante peso aí no resultado final da atividade, quando a gente fecha as contas, né? Então, essa busca por intensificação tem trazido para o setor uns resultados mais diferenciados. É lógico que, quando você está falando de intensificação, você também está falando de um maior efeito com relação a custo, né? Seu custo também vai subir, mas não proporcionalmente ao que você tem de mérito aí em relação ao maior número de arrobas produzidos, maior número de bezerros entregues, o que faz a diluição do seu capital fixo aí, do seu custo fixo, e isso traz uma segurança maior para o setor como um todo. E, Tiago, esses levantamentos, eles também funcionam como um sinalizador, né, de como está o mercado e como vai estar o mercado futuro. O que o produtor de carne pode esperar pelos próximos meses aqui no Brasil? O grande ponto hoje em questão é essa reversão de ciclo, né? A gente tem aí, o próprio IBGE divulgou agora o tamanho do rebanho em 2021 aí, sinalizando essa alta retenção de fêmeas que a gente teve nos últimos 2 anos, né? Então, isso traz um cenário de oferta maior a partir do momento que a gente está pensando que o rebanho está bem, vamos colocar assim, a oferta está bem posicionada, né? Ao ponto que os principais exportadores têm esse ponto de interrogação, né? A gente está falando de um cenário aí de preocupações a nível mundial, principalmente com relação à economia, né? Então, o país aí sofrendo com a questão inflacionária, tudo isso repercute num movimento hoje, pensando na pecuária de corte brasileira, onde quase que 25% que a gente produz é focado no mercado externo, traz esse sinal de alerta, e também a gente pode vivenciar isso com relação ao preço da arroba no mercado interno, né? Então, a gente já vem sendo sinalizado isso, né? Com relação a essa maior oferta pressionando os preços, né? Então, a gente tem um momento aí de bastante pé no chão para o produtor para se programar para as operações de confinamento que vão ser iniciadas agora, ou a própria questão de definição aí de como é que vai ser a recria e a engorda desses animais para maio do ano que vem, né, para o período onde a gente tem uma maior oferta de animais terminados aí. Enfim, o modelo agora, ou o projeto que o produtor está mentalizando agora, vai muito dessa questão de trabalhar aí com essa inversão de ciclo, com o rebanho realmente um pouco maior do que dos últimos anos, né? Isso configura uma oferta maior e um cenário de preço não tão atrativo como foi do ano passado. Tá certo, Tiago. Esse então foi o panorama que o Tiago Rodrigues, coordenador do projeto Campo Futuro, trouxe para a gente sobre os últimos dados do levantamento sobre a pecuária de corte. Já aproveito para agradecer sua participação, Tiago. Perfeito, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Obrigado, um abraço. Depois do intervalo, tem Rota do PMGZ. Fique com a gente. Sua empresa já exporta ou tem potencial para expandir seus negócios para outros mercados? O projeto Brazilian Cattle é uma plataforma que auxilia na sua internacionalização. Participam do projeto empresas renomadas de diversos segmentos do setor pecuário. Desenvolve ações presenciais e virtuais com a finalidade de estabelecer contatos internacionais e criar oportunidades comerciais. Venha expandir suas fronteiras. Venha realizar bons negócios. Quer ficar por dentro de tudo que acontece na maior entidade da pecuária zebuína no país?
Faça parte da nossa lista de transmissões no WhatsApp e receba diariamente as principais notícias da ABCZ. Para participar é muito simples. Salve o nosso número em sua lista de contatos e envie uma mensagem para nós com o seu nome e o seu município. E pronto, a partir de agora, você irá receber gratuitamente as principais informações da ABCZ. Quer elevar ao máximo a produtividade e qualidade do seu rebanho leiteiro? Conheça o PMGZ Leite Max, Programa de Melhoramento Genético da ABCZ. O programa tem como objetivo aumentar a produtividade leiteira com rentabilidade e qualidade a partir de informações genéticas e fenotípicas do rebanho. Garanta a avaliação e melhoramento genético do seu rebanho com menor custo e maior acurácia. Venha para o PMGZ Leite Max. Leite de Zebu tá no café da manhã, tá na sobremesa, tá no lanche da tarde, tá na merenda, tá na receita, tá na mesa do Brasil. Leite de Zebu, naturalmente saudável. Já pensou em ter controle total do seu rebanho na palma da mão? Conheça o Produz, software de gerenciamento da ABCZ. Dividido em mais de 10 módulos para facilitar a coleta de informações do campo, o Produz permite gerenciar os manejos individuais, genéticos, reprodutivos, nutricionais e sanitários do seu plantel de forma fácil e prática. E pelo aplicativo Produz, através de celulares e tablets, você controla a sua propriedade de onde estiver e na hora que precisar. Carne de Zebu, tá no churrasco, tá no espetinho, tá no hambúrguer, tá nas almôndegas, tá no pastel, tá na mesa do Brasil. Carne de Zebu, naturalmente saudável. Com pés firmes no presente e olhos no futuro, nasceu a ABCZ Jovem, que busca envolver os jovens em diversas atividades ao longo do ano e, estimulando a sua participação, contribui para garantir o futuro da pecuária. Cansado de investir em seu rebanho e não ver resultados? Então conheça o PMGZ Comercial. O PMGZ Comercial é um programa de melhoramento genético da ABCZ voltado para os rebanhos cara limpa. Oferece informações sobre as características de reprodução, crescimento e carcaça, além de avaliações genéticas das matrizes. Participe do PMGZ Comercial e veja os ganhos que o melhoramento bem orientado pode trazer para você. Depois da revolução no acesso à informação, é chegada a era da imersão. Zex, mais que um aplicativo, uma experiência. O Zex é o seu novo assistente do universo Zebu. Fique por dentro de tudo o que acontece na ABCZ e no mundo da pecuária. Já disponível nas lojas de aplicativo. Zex, Zebu Experience. Baixou, experimentou. A gente começa a exibir hoje mais uma temporada da Rota do PMGZ. Dessa vez, nossas equipes percorreram a região do Mato Grosso. A primeira parada foi em Barra do Garças, no criatório Nelore Pronel. Com mais de 20 anos de seleção, a propriedade segue dentro do programa de melhoramento genético da ABCZ desde as primeiras matrizes. A Melissa Paroneto e o Cristiano Dias mostram pra gente. E assim caímos na estrada mais uma vez. Entre erros e acertos, registramos mais de 50 horas de gravações e rodamos quase 4.000 quilômetros pelo sul do Mato Grosso. Desta vez, a Rota do PMGZ visitou 7 criatórios de pequeno, médio e grande porte, que utilizam diferentes filosofias de trabalho na seleção da raça Nelore. Por aqui, as propriedades se destacam pela paisagem exuberante da Serra do Roncador, uma das mais extensas do Brasil. E, claro, pela pecuária de corte, que ganha cada vez mais força com a parceria do PMGZ. Nossa primeira parada foi no município de Barra do Garças, na fazenda Santa Filomena das Águas, pertencente ao criatório Nelore Pronel.
Com mais de 20 anos de seleção da raça, a propriedade segue dentro do programa de melhoramento genético da ABCZ desde as primeiras 150 matrizes, adquiridas em 2002. De lá para cá, o rebanho soma mais de 1.700 cabeças, entre bezerros, novilhas, garrotes, touros e reprodutoras. Quando você começa a medir, você começa a identificar, né, as novilhas precoces, os bezerros que ganham mais peso. Então, isso aí, o seu rebanho vai, a cada dia que passa, a régua vai subindo, porque você começa a ter realmente dados confiáveis, não só no olho. Você começa, o olho é importante para alinhar, mas os números eles vão mostrando a direção com você, o ganho que você tem, né? Então, cada ano que passa, a gente observa que nesses 20 anos, cada ano que passa, a evolução é espetacular. O grande diferencial por aqui é o manejo dedicado aos recém-nascidos. O período de nascimento do criatório vai de julho a dezembro. Durante este período, os funcionários da fazenda percorrem a chamada maternidade pelo menos 2 vezes ao dia. Os cuidados vão desde a intervenção em algum parto até os procedimentos necessários que irão garantir a saúde dos bezerros até a vida adulta. Se você tem um animal que tem alguma doença agora no momento do recém-nascimento dele, que é em torno até esses 40 dias, um animal desse que sofreu por alguma doença, chega lá na frente, ele pode desmamar mais leve, 10, 15, 20 quilos do que a média do seu rebanho. Então, todo cuidado é essencial nessa fase de nascimento. A cada mais ou menos 2 dias, a gente vem à maternidade com o intuito de tatuar o bezerro, já furar o brinco, o buraco de colocar o brinco na orelha do animal, faz a tatuagem, a cura do umbigo e também já a identificação junto ao software, que é o programa, como já dito antes. Todas as informações são lançadas direto no software, que chegando à internet, no curral ou em outro lugar no escritório da fazenda, esses dados já são subidos, elevados para a ABCZ. Um dos diferenciais que a gente tem aqui na fazenda, na questão da maternidade, do recém-nascido, a gente, para evitar muitas doenças, a gente tem um cuidado especial com a questão de uso de agulhas e seringas, que a gente usa uma agulha e uma seringa para cada medicamento injetado no animal, buscando não passar doenças que são muito comuns no rebanho, como no recém-nascido, como pneumonia, algum tipo de diarreia que pode vir a prejudicar o animal futuramente. Do desmame aos 15 meses, os animais permanecem separados em grupos contemporâneos. A avaliação intra-rebanho tem papel importantíssimo para a identificação dos exemplares superiores. Tudo é feito utilizando as ferramentas do PMGZ Corte. Desde a seleção dos reprodutores que vão ser utilizados na estação de monta, a parte de acasalamento, dando bastante foco nas avaliações genéticas, nas fichas de eficiência reprodutiva, de forma que vem melhorar o rebanho de uma maneira em geral. E com isso esse rebanho tem se tornado cada vez mais fértil, né, mais produtivo e adquirido um fenótipo que a gente diz, né, de fenótipo funcional. O trabalho realizado na fazenda recebe orientação dos técnicos da ABCZ. Todas as informações coletadas aqui na propriedade em tempo real são inseridas no banco de dados da entidade. As informações vão desde a cobertura dos animais, passando pelos nascimentos, pesagens, até a comercialização do rebanho. Entre os principais objetivos do criatório estão o ganho de peso e a precocidade dos animais. Hoje, quase 100% das fêmeas já são genotipadas. A tecnologia faz parte do conjunto de ferramentas que auxiliam na seleção das doadoras que irão multiplicar a genética melhoradora em todo o rebanho do criatório. Segundo o gerente da fazenda no Mato Grosso, todo o trabalho segue as diretrizes do PMGZ. E os resultados positivos refletem na evolução do rebanho. Basta ver aqui uma tourada de 20 meses, 24 meses, né, de idade, né, pronta, né, para a estação de monta aqui, né, com um trato simples, né. Então você imagina, isso era impossível há 5, 6 anos atrás, era um animal acima de 30 meses, né, 36 meses, que hoje o animal com 24 meses já está pronto. Tanto para a reprodução como para o abate também, né? Fêmeas
que antes ela entrava na estação, né, era com 30 meses que ela ia para a estação. Hoje ela vai aos 12, 13, 14 meses, né? Aos 15 meses tem que estar prenha, né? Então, basta olhar o resultado que a gente está obtendo na fazenda, né? É isso aí. Além do alto desempenho reprodutivo, na prática, todo o sistema de produção do criatório chama a atenção. Dos acasalamentos dirigidos aos nascimentos, da parte sanitária ao manejo nutricional. O trabalho de seleção da Nelore Pronel é exemplo para criadores não só do Mato Grosso, como de todo o Brasil. Essa rota ela mostra o que o criador tem de oferecer, não só para aquela região, mas sim para que a pecuária nacional conheça as ferramentas que o criador vem utilizando dentro do PMGZ. Então, além de divulgar o trabalho que o criador faz dentro da propriedade, divulga também todas as ferramentas que o PMGZ traz de benefício para o criador. A gente vê no resumo do desempenho genético aqui, são todos os animais, todas as fêmeas DK1, os machos jovens, os touros que estão à pronta da safra 2020, que estão sendo comercializados agora na boca da estação de monta de 2022, todos prontos, com RGD, com registro genealógico definitivo, com as avaliações importantes do PMGZ, e o mercado precisa disso. Ele está com uma estrutura nova de divisão de piquetes, onde ele precisa intensificar a recria dele. Como o giro genético está cada vez mais rápido, identificando animais jovens melhoradores, a parte da recria, que é logo depois da desmama, ele está fazendo uma desmama precoce, então ele precisa preparar esse animal mais cedo, então ele está intensificando essa recria. A gente viu ali nos piquetes um manejo, né, que se aproxima de um pasto de boa qualidade, com a entrega de silagem com capim, com uma suplementação, né, nutricional, e é o casamento perfeito. Então, essa questão das coletas das informações, entregar isso para o mercado com confiabilidade, é o que o mercado quer e precisa, e valoriza isso através das ferramentas da BCZ e principalmente aqui do PMGZ. Isso a gente vê na prática e vamos estar mostrando sempre isso através da rota do PMGZ. E não perca o próximo episódio da Rota do PMGZ. Nossa viagem segue pela região do Portal do Araguaia. Por lá vamos conhecer a história de mais de um século de um dos criatórios pioneiros da raça Nelore no Brasil, a Fazenda Madras. Até lá! Falta um mês para a inauguração do Natal no Parque. O evento será entre os dias 8 de dezembro e 10 de janeiro e vai contar com aproximadamente 1.200.000 lâmpadas. A montagem da iluminação no Parque Fernando Costa segue a todo vapor. As mini lâmpadas estão sendo instaladas do portal ao recinto de julgamentos. O projeto, mais uma vez, foi assinado pelo arquiteto Demilton Dib e a expectativa é que sejam usadas aproximadamente 1.200.000 lâmpadas. Além da iluminação, que irá deixar o parque decorado, quem passar pela sede da BCZ em dezembro vai aproveitar uma programação que contará com a exposição e comercialização de artesanatos, produtos típicos e apresentações culturais. E antes das luzes de Natal se acenderem, o Parque Fernando Costa vai ficar iluminado com a cor azul. É a campanha Novembro Azul que chama a atenção dos homens para a importância da prevenção ao câncer de próstata. Mais uma vez, a ABCZ é parceira da iniciativa. Por isso, o portal de entrada da sede ganhou a cor da campanha. A associação também terá programação de conscientização com os colaboradores no próximo dia 17. Eu fico por aqui, mas te espero na quinta às 7 da noite. Até lá!